Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, repensarmos o que temos ouvido, temos falado, para quem temos falado. São pontos que precisamos, pois muitos continuam incrédulos. A questão é, nós também podemos, outros permanecerão. Mas do que se trata, como devemos fazer, como fazemos, o que a gente precisa entender é que isto é normal. Isso faz parte da vida, faz parte do processo e que muitas vezes estamos só plantando sementes, não vamos colher resultado. E isso está lá em Atos dos Apóstolos 28, do versículo 23 ao 24, diz assim: Havendo-lhe ele marcado um dia, vieram um grande grupo ao encontro de Paulo na sua própria residência. Lembra, Paulo já estava em Roma, ele já tinha tido a permissão para morar, alugar uma casa, um soldado permanecia com ele. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. O que nós precisamos compreender disso tudo? Que o continuar incrédulo, primeiro, é algo normal. Embora a gente não consegue compreender ou aceitar tal fato, é normal. Nós mesmos, muitas vezes, também continuamos incrédulos quanto àquilo que Deus está falando. Nós rejeitamos pelo nosso entendimento, pelo nosso posicionamento, pelo que buscamos e muitas vezes por causa da nossa religiosidade. Paulo, nesse momento, estava falando com religiosos, com judeus, pessoas que estudavam, que compreendiam a lei, que eram zelosos da lei. Alguns creram, outros não. O que nós precisamos entender nisso tudo? Que é uma jornada. Sempre é uma jornada que nem sempre sabemos a duração, sabemos o tempo. Mas Deus está sempre nos falando por meio de outras pessoas, por meio da sua palavra, através das circunstâncias e dos momentos em que somos colocados. É uma jornada de crescimento, de amadurecimento, mas precisa haver em nós um coração desejoso de querer receber, de querer compreender essa vontade e submeter a essa vontade. É esse o aspecto que nós precisamos entender, que primeiro tem, antes de mais nada, haver um desejo ardente de conhecer essa vontade. Não quer dizer que vamos entender todas as coisas, mas a disposição ou a predisposição em querer receber, em querer conhecer, nos conduzirá nessa jornada de maneira mais fácil. Mas o que a gente precisa entender é que cada situação, cada palavra ouvida, cada leitura realizada são sementes que são plantadas em nós. E não só em nós, mas que nós também plantamos na vida dos outros para que eles possam conhecer da vontade do Pai. Que a gente não pode querer a ansiedade ou ter a ansiedade de querer resolver isso numa tacada só, de um dia para o outro. E isso não acontece, mas nós plantamos. As pessoas plantam em nossas vidas e a gente irá colher. Algum dia, algum momento, em alguma situação, a gente irá se converter àquilo que Deus está falando através das pessoas e da sua palavra. Por isso é extremamente importante a predisposição, o desejo ardente de querer conhecer a vontade de Deus, o seu desejo para as nossas vidas. E precisamos ler as Escrituras, aprofundar no conhecimento das Escrituras, ler, no desejo ardente de ouvir aquilo que Deus está nos falando por meio dos seus apóstolos, por meio de seus filhos, através das Escrituras como um todo. Para que a gente, nos convertendo, possamos
ser aquilo que, na realidade, expressar aquilo que Deus fala acerca de nós. Deus fez uma obra em nossas vidas, nos conduziu à realidade de sermos seus filhos, nos fez seus filhos pelo novo nascimento, por nós nos termos sujeitados a Cristo, sujeitado a Ele como Senhor de nossas vidas, como Senhor sobre todas as coisas. E a gente precisa entender isso. A nossa vida foi feita em Deus, nascemos de novo por meio de Cristo Jesus, da sua obra na cruz, pela manifestação e expressão da graça de Deus. E nos capacitou, nos habilitou para viver como filhos, para revelarmos Cristo ao mundo. E tendo esse entendimento, o que nós precisamos compreender que se trata de uma jornada e não que as coisas se resolvem num piscar de olhos, mas uma jornada de crescimento, amadurecimento, que tem um tempo. Qual é o tempo? A gente não sabe, pois isto é pessoal. Isso é algo do nosso relacionamento com Deus, da nossa maturidade, do crescimento nessa jornada. Mas precisamos dessas duas coisas, a predisposição para querer conhecer essa vontade e submeter a essa vontade e nos empenharmos em buscar essa vontade através das Escrituras e da atenção das palavras que ouvimos, dos ensinos das pessoas que nos servem, pois todos estão plantando sementes em nossas vidas, assim como plantamos na vida dos outros, para que haja o crescimento. Por isso é importante a gente entender isso. Isto é viver por fé, é viver crendo naquilo que Deus falou acerca de nós. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada, que a gente possa nos submeter à sua vontade e sermos o instrumento, a expressão dele neste mundo, para que as pessoas possam conhecê-lo. Por isso, que o Senhor possa nos conduzir no crescimento, no amadurecimento e no revelar dele ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.